Olá, pessoal, boa tarde. É uma honra receber vocês, ouvintes, e o nosso palestrante Álvaro. Eu sou Miriam Lecília, né? Me chamo Miriam Lecília, e eu darei algumas informações gerais que provavelmente vocês já escutaram em outra atividade, ou na quinta-feira ou na sexta, mas vai que tem alguém novo aqui assistindo essa palestra, né? E também é sempre bom revisar e ficar por dentro das informações do nosso evento. E é uma coisa que vocês sempre pedem, né? E é uma coisa que vocês vão necessitar no final do nosso evento. A certificação, ela se baseia na sua participação nas palestras e mesas redondas contidas na programação do nosso evento. Ressaltamos que a carga horária máxima é de 40 horas e a sua participação será contabilizada até o dia 18 de outubro. Para isso, você precisa seguir apenas 3 critérios básicos. O primeiro é a participação em pelo menos 3 atividades, tá? A segunda é o preenchimento do formulário de cada atividade que você assistiu durante o nosso evento. E o terceiro critério e último é você preencher o formulário geral do nosso evento, que estará disponível na nossa plataforma no dia 5 de outubro, certo? E, apesar da contabilização de horas ser até o dia 18 de outubro, todas as nossas atividades ficarão disponíveis para vocês assistirem até o dia 20, até o dia 5 de novembro. Perdão. E vamos aqui dar início, né, à nossa palestra, intitulada de Inteligência Artificial e suas aplicabilidades, com o nosso professor Álvaro Farias Pinheiro. Eu queria apresentar a vocês um pouquinho sobre esse palestrante que vai estar aqui transportando esse conhecimento. Álvaro Farias, ele é analista em gestão de tecnologia da informação e comunicação da Agência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado de Pernambuco. Ele também é coordenador de sistemas da Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco e está cursando o doutorado em Inteligência Computacional e Engenharia de Software pela Escola de Engenharia da Politécnica de Pernambuco, da Universidade de Pernambuco. É mestre em Engenharia de Software pelo Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. Tem especialização em metodologias de desenvolvimento na engenharia de software pela União Brasileira de Tecnologia. Ele é bacharel em sistemas de informação com ênfase em engenharia de software pela Faculdade Integrada do Recife e cursou o bacharelado em ciências da computação na Universidade Católica de Pernambuco. Então, estamos aqui, né, com essa ilustre presença de Álvaro, que vai estar aqui trazendo bastante conhecimento para vocês e para mim também. É uma honra, viu, Álvaro, receber você aqui no nosso evento. E fique à vontade, viu? Pode aí fazer o que você quiser aqui na nossa palestra. Fique bastante à vontade. Agradeço a sua presença e agradeço também a presença dos ouvintes que estão aqui junto nessa atividade. Ok, muito obrigado, Miriam. Bom, eu só queria confirmar com vocês se todos estão me escutando bem, se estão vendo a apresentação, se está tudo ok, tudo em ordem, todos conseguem ver a apresentação? Joia, perfeito. Vejam, eu coloquei a apresentação e, assim, eu não vou ficar acompanhando o chat, certo? Aí, Miriam, eu vou lhe pedir a gentileza, se tiver alguma pergunta, como eu vou estar falando na apresentação, aí se você puder acompanhar o chat e me informar de alguma pergunta, combinado? Combinadíssimo. Joia. Bom, pessoal, então vamos começar, né, falando de inteligência artificial, que é o tema que todos hoje têm interesse, né, de conhecer como é que essa
tão falada inteligência artificial está modificando a nossa sociedade, né? Não é à toa que hoje se coloca que estamos vivendo a quarta revolução industrial por conta da inteligência artificial. Então, essa palestra ela visa contextualizar, como vocês devem ter visto o título, né, a diferença entre inteligência artificial e inteligência computacional. Isso é uma terminologia, vamos dizer assim, muito acadêmica, e aqui o foco é ciência, né, academia, então é importante que todos presentes tenham esse entendimento. Mas inteligência artificial é o nome, vamos dizer assim, genérico, né, o nome que a sociedade ela faz uso para referenciar todos esses algoritmos que nós temos hoje no uso para resolver problemas complexos, né? Eu não vou dizer no uso da inteligência artificial, mas no uso da solução de problemas complexos. Então, vamos começar, certo? Eu vou pular aqui essa parte de experiência profissional, como a Miriam já fez a apresentação, a experiência acadêmica, e vamos iniciar com uma definição. Existem várias definições de inteligência artificial, eu trouxe uma definição de Stuart Russell e Peter Norvig, que são dois cientistas assim, que estão há muito tempo pesquisando a área de inteligência artificial. Inclusive, o livro deles pode-se dizer que é a Bíblia de inteligência artificial, né? O livro que aborda essa temática de forma bem profunda. Então, trouxe aqui uma definição que tem logo no início do livro de inteligência artificial de Russell e Norvig, que coloca que são sistemas, entre aspas, né, que pensam como humanos. Por que entre aspas? Porque esses algoritmos, a gente vai ver que são abordagens que buscam, a partir do estudo da neurociência, numa abordagem conexionista, tentar simular a nossa forma de pensar, né, com os nossos neurônios, as sinapses dos nossos neurônios. Então, por isso que pensam como humanos, né, que automatizam atividades para a tomada de decisões. Um grande objetivo, se a gente colocar, são várias aplicabilidades de inteligência artificial, mas uma das assim, mais buscadas, né, das várias aplicabilidades, aqui a maior referência está no apoio à tomada de decisão. Então, existem várias colocações que a inteligência artificial vem substituir o homem. Existem muitos autores que escrevem sobre essa possibilidade no futuro com a inteligência artificial geral. Mas se a gente colocar a nossa visão de inteligência artificial no presente, o que nós temos hoje são algoritmos que buscam resolver problemas complexos para apoiar o humano na tomada de decisão. Quer dizer, que ele tome aquela decisão de forma mais assertiva, que ele faça a gestão do seu negócio orientada a dados. Essa palavra dados é fundamental. A gente vai ver aqui ao longo da apresentação que inteligência artificial só existe por conta dos dados, né? Então, não vou dizer que mais importante que um algoritmo de IA seja o dado, mas não adianta você ter esse algoritmo se você não tiver os dados para fazer o aprendizado de máquina, fazer o treinamento, tá? Então, essa é uma das aplicabilidades da inteligência artificial, né? O apoio na tomada de decisão. E que buscam resolver os problemas de uma forma, vamos dizer assim, não clássica, né? Nós já utilizamos a tecnologia, né? Passamos já pela terceira revolução industrial, que foi justamente a revolução tecnológica, onde a referência é a internet, mas essa era, que era chamada de Era da Informação, e hoje, por conta da quarta revolução industrial, a partir de 2016, uma nova denominação foi dada. Estamos vivendo na era do conhecimento, ou na era da inteligência. Então, nós já avançamos um estágio. Nós estávamos na era da informação e agora estamos na era do conhecimento. Quer dizer, o boom do www, né, que é a internet que permitiu
fazer o compartilhamento de muita informação. Isso criou uma série de novas oportunidades. Como toda revolução, né, ela gera impactos, né? Como tudo tem impacto positivo e negativo. Então, como essa é também uma revolução, temos novos impactos e novos problemas para serem resolvidos e serem aproveitadas essas novas oportunidades que a inteligência artificial ela está nos permitindo. Mas, antes de a gente evoluir com essa palestra, é importante entender essa diferença entre inteligência artificial e inteligência computacional. Inteligência artificial é o termo que todos usam, sabe? Porque ele foi uma das nomenclaturas, uma das primeiras nomenclaturas a serem colocadas. Posteriormente veio o aprendizado de máquina, machine learning. Mais tarde surgiu o aprendizado profundo, deep learning. Mas hoje se faz uma distinção entre toda essa lógica na forma simbólica e subsimbólica. Então, se eu falo de uma lógica simbólica, eu estou falando de inteligência artificial. Se eu falo de uma lógica subsimbólica, eu estou falando de inteligência computacional. O que é isso, lógica simbólica e lógica subsimbólica? Se eu uso uma forma de resolução de problemas que o humano entende, então é uma simbologia que apresentada para os demandantes daquele problema, eles vão olhar e entender a solução que foi aplicada. Mas, se eu uso uma lógica que tem um nível de complexidade, em que ela chega a uma solução, ela propõe uma solução, mas os humanos não conseguem entender com facilidade, porque ela não está numa simbologia, vamos dizer assim, normal ou comum ao humano, então aí nós temos uma simbologia, uma representação subsimbólica. Então, costumamos dizer que quando se usa um algoritmo, a exemplo, uma árvore de decisão, nós estamos falando de inteligência artificial, porque ali é uma forma de expressão simbólica do problema. Se a gente usa, por exemplo, uma rede neural, ali nós usamos uma abordagem conexionista que tem uma forma de solucionar um problema de um nível de complexidade que não é comum ao humano, então a gente tem uma representação subsimbólica. Então, nós temos essas duas formas de representar os algoritmos. Ou eles são algoritmos simbólicos, por exemplo, uma árvore de decisão, onde se você faz uma pergunta que se hoje eu posso jogar tênis, usando um exemplo clássico, e ele vai variar uma série de variáveis, tipo, faz sol, sol ou sem sol, muito vento ou pouco vento, chove ou não chove, com base nessas variáveis, ele vai dizer se é bom ou não jogar tênis. Então, a solução ela vai se basear na avaliação de símbolos que o humano entende. Então, aí você consegue explicar aquela decisão ou a sugestão de decisão que aquela lógica, que aquele algoritmo forneceu. Então, isso aí é inteligência artificial. Mas se você pega esse mesmo problema, faz essa pergunta para uma rede neural que usa um algoritmo que tenta simular as conexões dos neurônios humanos. Então, os neurocientistas estudam como é que o nosso cérebro funciona, como é que essas sinapses funcionam, as conexões desses neurônios. Então, juntamente com os matemáticos, inicialmente, tanto que o primeiro neurônio artificial foi feito em 1943 por dois cientistas, um neurocientista e um matemático, eles vão buscar a solução de um problema, mas que se o humano for olhar para aquela resposta, ele não vai entender com muita facilidade. Então, isso aí é o que nós chamamos de uma representação subsimbólica. Então, o nome que se dá é inteligência computacional. Mas seja inteligência artificial ou inteligência computacional, o nome genérico que se dá é inteligência artificial IA. Então, qual é o objetivo? Resolver problemas.
Mas, se a gente voltar um pouquinho no tempo, a era da informação, com o uso de tecnologia, com computação clássica, o objetivo também era resolver problemas. Só que, com a computação clássica, que a gente vai ver um pouco mais na frente, nós chamamos de lógica dedutiva ou inferência dedutiva, você não consegue resolver determinados tipos de problemas. Ou não é que você não consiga resolver, você consegue até fazer a lógica, mas o tempo de resposta vai ser tão longo que inviabiliza aquele tipo de solução para aquele tipo de problema. Por exemplo, um problema de logística. Com a computação tradicional, com a computação clássica, problemas que envolvessem muitas variáveis, eles se tornavam impraticáveis não pela complexidade da lógica, mas pelo tempo de resposta. A exemplo, o caixeiro viajante. Então, se você tem uma pessoa que tem que fazer o tipo de entrega, tá? E ele tem que passar por vários pontos, por várias cidades, e ele tem que escolher a melhor rota, quanto mais cidades, quanto mais pontos de deslocamento ele tiver que calcular, não existe uma complexidade alta nessa lógica, mas existe o tempo de processamento que vai inviabilizar você usar uma computação tradicional. É aí onde entra o que nós chamamos de inteligência artificial, dependendo dos algoritmos que sejam usados, ou de inteligência computacional, porque eles vão resolver esse problema, sejam problemas complexos em relação a tempo de processamento, a computação, ou sejam pela própria natureza do negócio, da lógica. Então, é aí que vem essa grande vantagem de se usar a inteligência artificial. Então, com base nisso, para que se usa a inteligência artificial? Para resolver problemas complexos e problemas massivos. Tá? Então, se for um problema, vamos chamar assim, um problema tradicional, você quer fazer, por exemplo, um sistema de notas, onde você vai aprovar alunos que tenham média a partir de 7, maior ou igual a 7. Então, isso é um sistema que não, assim, ele não tem um nível de complexidade que seja recomendado o uso de inteligência artificial. Então, você pode resolver isso com a computação clássica, né? A computação tradicional. Agora, eu posso usar algum algoritmo de inteligência artificial para fazer a solução desse problema? Pode. Não é proibido fazer isso. O detalhe é que você estaria usando um canhão para matar uma formiga. Então, você teria um custo muito alto, e quando eu falo custo, não é só a questão financeira, mas a questão de tempo. E se a gente olhar a máxima, né, tempo é dinheiro, então, inevitavelmente, isso é um custo financeiro. Você vai estar fazendo um projeto ficar muito caro para resolver um problema que poderia ser feito de uma forma, ou resolvido, de uma forma mais eficiente, de uma forma mais eficaz, usando computação tradicional. Porém, tem certos problemas, a exemplo desse que eu citei, de logística, que você não conseguiria resolver com computação tradicional. Sabe? Então, ele demandaria um tempo, um custo muito elevado. E aí, a solução está no uso da inteligência artificial. É a vantagem do uso da inteligência artificial. Agora vamos entender um pouco de como surgiu, né? Quando se fala em inteligência artificial, estamos na era do conhecimento, na era da inteligência, se coloca isso, essa nomenclatura, ela surgiu de 2016 para cá, então é como se inteligência artificial fosse algo muito novo, muito recente, e não é, certo? Essa pesquisa em relação à inteligência artificial, ela surgiu lá na década de 40. Então, esses dois cientistas, o Macaulay e o Pitts, um neurocientista e o outro matemático, eles tentaram, pela primeira vez, representar um neurônio biológico de uma forma matemática, de uma forma artificial. Então, eles criaram o primeiro neurônio artificial, né, o neurônio que é batizado de Macaulay-Pitt. Esse neurônio, ou esse artigo, essa pesquisa, ela possibilitou desencadear uma série de novas pesquisas
que culminaram no que nós temos hoje, nesse contexto de inteligência artificial. Então, existem cientistas, existem pesquisadores que são referências nessa área, né? Macaulay e Pitt são dois que são referência porque eles startaram, né? Com a sua pesquisa, eles deram o surgimento desse campo de pesquisa. Mas nós temos um outro representante dessa área muito forte, assim, tanto que ele é considerado o pai da inteligência artificial, que é Alan Turing. Então, Alan Turing, em 1950, ele escreve o artigo, né, que inicialmente é intitulado Teste de Turing, certo? O objetivo do artigo, o nome, eram Máquinas de Computação e Inteligência. Hoje é chamado de O Jogo da Imitação. Então, o artigo é tão referenciado como um precursor na área de inteligência artificial que ele tem uma nomenclatura nova, né? Então, vocês devem ter até visto o filme, ou ouvido falar do filme O Jogo da Imitação, que retrata a história de Alan Turing, né? Então, ele é considerado o pai da inteligência artificial, porque quando ele publicou esse artigo, ele já estava justamente fazendo tomando como linha de pesquisa a possibilidade da máquina ela ter uma capacidade de processamento que poderia simular um ser humano, quer dizer, ele poderia passar-se por um ser humano. Então, tanto Macaulay Pitt como Turing são os precursores da inteligência artificial. Então, se colocarmos assim uma linha de evolução e as suas aplicabilidades, podemos dizer que, por conta dos dois cientistas, nós tivemos início dessa área chamada inteligência artificial. Um outro pesquisador muito importante nesse processo foi Franklin Rosenblatt, que em 1957, estudando a célula da visão, ele propôs a criação de um neurônio que simulava as percepções da célula da visão. E ele deu um nome para esse neurônio de perceptron. Até hoje, nessa abordagem conexionista, ou abordagem neural, que é, vamos dizer assim, não a principal, mas é a abordagem mais referenciada para a inteligência artificial, tudo se baseia nesse estudo, nesse artigo de Franklin Rosenblatt. Então, se pegarmos hoje um algoritmo tipo Convolutional Neural Network, uma rede convolucional, esse algoritmo, ele se baseia no princípio do perceptron, que foi escrito em 57 por Franklin Rosenblatt. Então, basicamente, o perceptron, ele é a base para todos os demais algoritmos que vieram em seguida, como Adaline, como o Modular Perceptron, como as redes recorrentes, e aí depois as convolucionais, as redes GANs, quer dizer, todos seguem esse princípio que foi iniciado por Rosenblatt. Em termos de, se a gente colocar nessa linha de tempo, uma outra data significativa foi em 1969, o início do estudo do processamento de linguagem natural. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, dos assistentes virtuais, né, do Google, do Siri, da Apple, ou Cortana, da Microsoft, certo? Ou Alexa, da Amazon, o que nós estamos falando ali é de inteligência artificial, que, obviamente, ela faz uso de uma série de segmentos da área de inteligência artificial, mas a base está no processamento de linguagem natural, tanto na comunicação verbal, como também na interpretação do que se está falando, né, que nessa relação entre humano e máquina. Então, esse segmento de pesquisa, que é chamado de NLP, que é o processamento de linguagem natural. É importante colocar esses três pesquisadores, porque na década de 80, eles desenvolveram o MLP, né? Bom, o MLP, como eu falei, a base dele é o Perceptron, né, que foi feito pelo Franklin Rosenblatt.
O detalhe é que, se vocês forem, eu vou fazer uma série de recomendações de leitura no final dessa palestra, mas se vocês forem buscar aí na nuvem, falando sobre inteligência artificial, se vocês estão nessa palestra, com certeza vocês se interessam pelo tema e já devem ter ouvido falar isso, houveram invernos da inteligência artificial, quer dizer, houveram momentos em que o investimento nesse tipo de pesquisa, ela praticamente cessou. Então, quando houve essa publicação de Franklin Rosenblatt, quer dizer, o mundo todo ficou olhando para essa pesquisa, dizendo, ó, inteligência artificial, né? Quer dizer, você tem uma máquina que simula a forma de pensar humana para resolver problemas complexos. Então, o investimento que foi feito nesse segmento, nessa área, foi muito pesado. Até que um dos pesquisadores, que é até uma pessoa influente na área, que contribuiu para o crescimento dessa área de pesquisa, o Dr. Minsky, ele, junto com o seu aluno de doutorado, publicou um artigo mostrando que todas aquelas pesquisas, tá, elas não conseguiam resolver problemas complexos, porque elas só conseguiam resolver problemas lineares. Quer dizer, no início, o que se buscava era resolver problemas de classificação. Esses algoritmos iniciais, quando a gente fala de Perceptron, quando a gente fala de Adaline, então esses são algoritmos que resolvem problemas de classificação. Quer dizer, você observar algo, você ter um dado, e conseguir dizer que esse dado pertence à classe X ou à classe Y. Então, esse foi o início de tudo, da computação, né? Quando eu falo de inteligência artificial. Só que Minsky, ele colocou que, do jeito que os algoritmos resolviam o problema, eles só conseguiam resolver problemas simples, problemas lineares, né? Que você, matematicamente, só consegue resolver essa classificação traçando retas que separam grupos linearmente. Só que os problemas da vida não são, na sua grande maioria, para não dizer na sua totalidade, não são problemas lineares, né? Então, são problemas não lineares. E essas técnicas não resolviam isso. Então, a grande contribuição desses três é que eles continuaram pesquisando, mesmo sem haver grandes investimentos nesse segmento, depois que Minsky fez aquela publicação do artigo, mas eles continuaram, e isso passou-se um bom tempo da publicação de Minsky até ser publicado esse artigo do MLP, quer dizer, eles continuaram, outros continuaram pesquisando, mas sem grandes investimentos. Só que eles conseguiram fazer um entendimento que, se aplicando determinadas técnicas dentro desse princípio do perceptron, que uma dessas técnicas a gente chama de backpropagation, você conseguia resolver o problema de não lineares, quer dizer, você resolveu o grande problema dos algoritmos Perceptron, Adaline, que era só classificar através de retas. Então, você conseguia, a partir do MLP, resolver problemas de funções esdrúxulas, né? Problemas não lineares. Então, a partir daí, aí a inteligência artificial voltou a ser referência no mundo todo, quando eu falo no mundo todo, no mundo acadêmico, né, nos centros de pesquisas, voltaram-se a ter interesse em investir nessas pesquisas. Mas existem certos marcos na vida, né, que mostram para aqueles que não estão no mundo acadêmico que, olha, ali tem uma coisa que é revolucionária e é aplicável nos vários segmentos do mundo, até porque tudo que a gente faz na academia, ela busca contribuir com a sociedade. Então, em 1997, a IBM, que tinha construído esse supercomputador, que é o Deep Blue, ela consegue vencer Kasparov, que era o campeão mundial de xadrez, e aí, pronto, quando há essa notícia, né, quando ela é divulgada, que um humano, campeão mundial de xadrez, ele perde um jogo de xadrez. Então, na verdade, houveram várias rodadas onde Kasparov venceu uma, mas depois ele perdeu sucessivamente. Então, mostra-se para o mundo que inteligência artificial é algo que
todos tinham que dar atenção. Então, aí as grandes organizações, os governos começaram a investir pesadamente na inteligência artificial. E aí começam a ter vários desenvolvimentos, como, por exemplo, em 2000 surge a criação do grupo de estudo de máquina de vetor de suporte, que resolvia mais rapidamente, digamos assim, a parte de classificação, resolução de problemas de classificação, e vejam que, até então, o forte era resolver problemas de classificação. Porém, existiam outros estudos ou outras abordagens de inteligência artificial que visavam resolver outros tipos de problemas, né? Como problema de otimização, problema de busca, usando abordagens que não eram somente conexionistas, né? Abordagens neurais. Eram abordagens, chamamos de evolucionárias, ou computação natural. A gente vai falar um pouco mais na frente. Em 2005, essa empresa, Boston Dynamics, ela começa a desenvolver robôs. A gente tem um robô, esse que aparece aqui junto, o maior, né? Bípede. É o Atlas. Esse robô ele tem uma capacidade de superar obstáculos. E como isso é um processo de aprendizado, que é um processo de treinamento, que é diferente de programação, programar segue um contexto, treinar segue outro. Treinar segue a mesma linha de aprendizado humano, que é diferente de programar. Então, a gente vai ver com mais detalhe essa diferença de programar e treinar. Então, quando você treina, cada vez você fica mais apto, você fica melhor. Então, essa é a grande diferença de programar e treinar. E, consequentemente, os robôs que usam esses algoritmos, né, eles cada vez vão se tornando melhores. Em 2005, a DARPA, que é uma organização que investe em pesquisas, né, e ela é fomentada principalmente pelas Forças Armadas Americanas, mas tem uma série de organizações que investem nesse departamento de pesquisa, e surge o investimento nos carros inteligentes. Então, é uma coisa que todos já conhecem, já ouviram falar, já tem muitas publicações e vídeos, e daqui a pouco tempo vai ser uma realidade em todos os lugares, os carros inteligentes. Por enquanto, a gente está na fase experimental, né? Os carros que existem, eles estão sempre sendo ainda de forma monitorada, porque é experimental ainda, mas eles já estão já em muitas ruas de muitas cidades espalhadas aí pelo mundo. Em 2010, com os avanços contínuos, os investimentos contínuos nessa abordagem conexionista, que é chamada de rede neural, surge um novo conceito, que é o aprendizado profundo, né? Que é o deep learning que é mais usado. Na verdade, esse investimento e essa pequena mudança nesses algoritmos, eles permitiram fazer uma grande diferença na capacidade de aprendizado ou do treinamento, né? Por um fator. O nome desse fator é dados. Então, obviamente, os algoritmos se tornaram mais eficientes, mas um grande fator foi a quantidade de dados disponíveis. Quando falamos na nuvem, né, disponíveis na internet, que possibilitou às organizações como a Amazon, como a Google, Microsoft, Facebook e todas as demais, criassem suas inteligências artificiais com uma grande quantidade de dados, permitindo que, com os seus algoritmos cada vez mais eficientes, principalmente com um poder de processamento que não existia antes, né, com esses data centers dessas grandes organizações, com fazendas de máquinas, de processadores lá, a capacidade de aprendizado que essas máquinas passaram a ter, então passou-se a usar essa nova terminologia, né, de deep learning, que é aprendizado profundo. Em 2011, aí essas grandes organizações começaram a lançar no equipamento que hoje, vou dizer, é o computador que mais existe no mundo,
né, que são os celulares. Então, esse dispositivo permitiu que essa inteligência artificial, esses algoritmos que estão aí atrás, com toda essa interação com os usuários que fazem uso dos seus celulares, alimentassem cada vez mais essas inteligências artificiais, fazendo com que esses assistentes pessoais cada vez aprendessem mais, não só do indivíduo que estava fazendo o uso, mas também da sociedade como um todo, da qual os indivíduos fazem parte. Então, aí você tem o Google, o Olá Google, o Siri da Apple, o Alexa da Amazon, o Cortana da Microsoft e o Watson da IBM, que também em 2011 permitiu a criação desse novo segmento de microserviços para fazendo uso da inteligência artificial. Então, essas grandes organizações aí têm as suas inteligências artificiais cada vez mais poderosas, porque nós somos, na verdade, os fornecedores constantes de dados para essas grandes organizações. Em 2013, aí surge essa, que já era bem pesquisada, mas é de forma, justamente por conta do Deep Learning, de visão computacional, a capacidade de reconhecimento dos objetos, um termo que nós usamos muito na inteligência computacional, é na ciência de dados. É uma métrica que verifica se o aprendizado está bom ou não, que é a acurácia, na verdade, isso é uma das métricas, tem F1, curva Rock, matriz confusão, mas a mais, vamos dizer assim, intuitiva é a acurácia, que é o percentual de acerto. Então, cada vez mais essa deep learning, ou algoritmo de redes neurais de aprendizado profundo, o nível de acerto no reconhecimento dos objetos cada vez é maior. Né? Em 2016, da mesma forma que tivemos lá atrás o Deep Blue da IBM, que venceu o Kasparov, campeão mundial de xadrez, em 2016, o AlphaGo venceu o campeão mundial de Go. Go, para quem nunca é o xadrez chinês. Todos sabem que xadrez, isso aí é conhecimento geral, que é um jogo de estratégia, onde você tem a movimentação das peças com movimentações específicas de acordo com a peça, onde você tem que pensar as várias possibilidades de movimentação para poder vencer o seu adversário. A análise combinatória dessas possíveis combinações em xadrez já é algo absurdo para uma mente humana. Só que o Go, que é o xadrez chinês, isso aí é muito mais complexo, porque a quantidade de combinações é muito maior do que no xadrez. E essa máquina conseguiu vencer o campeão mundial de Go, que era um chinês, obviamente, já que esse é o jogo estratégico da China, né, os principais jogos da China, e com uma grande diferença em relação ao Deep Blue, que quando a IBM treinou o Deep Blue, o que ela fez? Ela pegou uma série de jogadas, já pegou uma base gigantesca de jogos e fez o computador, o Deep Blue, aprender todas aquelas várias possibilidades. Então, com um lance, ele já fazia as várias possíveis possibilidades de acordo com aquela movimentação, porque ele já tinha aprendido aquilo. Tanto que a IBM tem que botar um delay, porque, obviamente, o computador responde isso muito mais rápido. Então, para ser mais significativo e mais justo com o humano, também foi feito esse cuidado aí, para não dizer que o computador estava com vantagens. Mas o interessante é que o AlphaGo, ele não teve ele teve uma base inicial, mas o forte do treinamento dele é que ele ficou jogando com ele mesmo. Então, a capacidade de aprendizado dele não foi baseada em jogos já armazenados, em sim no que ele aprendeu jogando contra ele mesmo. Então, vejam aí a grande diferença do treinamento para a programação. No caso lá do Deep Blue, ali foi programado
mas já usando algoritmos de inteligência artificial, com abordagens diferentes dessa daqui, que ele mesmo se programou, ele mesmo fez o seu treinamento com os resultados das suas jogadas. Em 2016 surgem as redes que são as referências hoje, né, que são as redes convolucionais e as redes GANs. Essas redes são, assim, já existem vários outros artigos falando de novas arquiteturas de redes neurais mais sofisticadas. Isso é um processo constante em evolução, mas essas são as redes mais significativas que deram a justificativa da mudança do termo para machine learning para deep learning, de aprendizado profundo. E, por fim, em 2016, colocado esse conceito de quarta revolução industrial. Né? Por que quarta revolução industrial? Porque nós tivemos a nossa primeira revolução, que foi o uso do ferro e carvão, que modificou a nossa sociedade. Quando houve o advento da eletricidade e o uso do petróleo, tivemos uma outra segunda grande revolução que modificou fortemente nossa sociedade de novo. Com o uso da tecnologia, com a internet, nós tivemos uma terceira revolução industrial, onde a tecnologia possibilitou uma mudança também grande da nossa sociedade. E agora, com todas essas aplicações que nós temos, com o uso da inteligência artificial, nós estamos na nossa quarta revolução industrial, que é denominada da era do conhecimento. Obviamente, como toda revolução, o termo já diz, né, a mudança radical. E toda mudança radical, ela gera tanto pontos positivos como pontos negativos. Então, é uma transformação social, uma grande transformação social. Então, tem vários autores que eu também faço a sugestão, a recomendação dessas leituras, por exemplo, Kai-Fu Lee, Nick Bostrom, Harari, além de livros técnicos, né, de Russell e Norvig, por exemplo. Mas esses três que eu falei aqui, eles têm visões bem impactantes, né, na mudança social com toda essa tecnologia que vai para uma nova forma, uma nova visão do mundo, né? Ela não é mais uma forma de computação tradicional, onde o computador faz o que o humano programou. Se não houver uma mudança no código, aquele resultado vai ser sempre o mesmo. Hoje, com a inteligência artificial, ela aprende. Por isso que ela pensa, entre aspas, aquela definição de Norvig e Russell, né? Assim, ela pode mudar o que ela dá como decisão ou como sugestão de saída com base no aprendizado que ela está tendo em relação a novos dados. Então, isso é bem diferente de uma programação, né? Para entender isso, aí é preciso saber que a proposta de inteligência artificial não é resolver problemas simples, é resolver problemas complexos, através de uma inferência que nós chamamos de indutiva ou abdutiva, né? Porque se a gente fala de um problema simples, entre aspas, porque ele pode ter a sua complexidade no grau de negócio, onde vai envolver muitas regras, mas ele, mesmo assim, se você entende a regra, mesmo que sejam muitas regras, se você tem os dados, você vai saber qual é a saída. Então, isso aí é uma inferência dedutiva. Mas imagine um problema que você tem os dados, você sabe o que é que você quer, mas você não conhece a regra. Você não tem certeza se a regra que é feita hoje, ela é a correta. Então, você, como humano, vai usar a inteligência para tentar descobrir a melhor regra, né? Tentativa e erro, empirismo. Porém, se você transfere isso para a máquina, e você fornece muitos dados para a máquina, e se ela tem muito poder de processamento, e você diz para ela o que é que ela tem que aprender, a regra
ela mesma vai extrair. Então, essa é a grande diferença de uma lógica dedutiva para uma lógica indutiva e uma lógica abdutiva, que é algo até mais complexo. A lógica dedutiva é quando você não tem nem os dados, mas você sabe que você quer aquilo com uma regra dessa forma. Mas ainda você não tem nem os dados para que ela aprenda a fazer isso. Então, esses dois tipos de problemas, né, eu não vou dizer esses dois tipos de problemas, esses dois tipos de lógica, de indução e de abdução, são os que caracterizam a inteligência artificial. Então, para entender, a forma simples de entender o que é regra dedutiva, o que é inferência dedutiva, abdutiva e indutiva. Se a gente pegar essa equação, que todos conhecem, né? O que seria o X? O X é o dado, é a entrada. O que seria o F? O F é a sua regra, é o processamento que vai ser realizado em cima desses dados. E o que seria o Y? O Y é a saída. Então, esse é o princípio das máquinas de von Neumann, certo? Entrada, processamento e saída. Se você tem os dados, se você sabe qual é a regra, você já sabe até o resultado. Mas então, para que fazer um sistema se você já sabe até o resultado, se você tem a regra e os dados? É porque quando você faz um sistema de forma dedutiva, tá? Esse resultado que vai sair, que você poderia até fazer no papel, né? Se você faz, ou usar uma planilha em Excel ou qualquer outro dispositivo, o detalhe é que ele vai sair muito mais rápido se você fizer um sistema. Então, a vantagem de um sistema tradicional não é na impossibilidade de você chegar na solução, mas é na velocidade e na exatidão daquela solução. Então, quanto mais dados são, quanto mais regras existem, a necessidade de sistematizar está por quê? Porque você vai ter um resultado mais rápido, com maior precisão, com uma margem de erro menor. Então, isso, né, é o que nós chamamos de dedução. Agora, se você tem os dados, você sabe que você quer aquela situação, mas você não sabe como chegar lá, você não tem a regra na sua cabeça ainda, você pode usar os algoritmos de inteligência artificial para eles induzirem ou eles chegarem no entendimento dessa regra. Isso é lógica indutiva. É a lógica que nós humanos usamos para criar as regras. Então, esse é o detalhe que Novick e Russell colocaram naquela definição. Então, entre aspas, a máquina está pensando, quer dizer, ela foi treinada em cima de dados, e em cima desses dados, ela vai, com base nos algoritmos que foram aplicados, ela vai extrair características que vai permitir ela ou classificar, se ela já sabe com o que comparar, ou agrupar, se ela não sabe com o que comparar. Então, ela vai gerar essa inferência indutiva. Agora, se você não sabe quais são os dados, mas você já imagina as regras e sabe onde você quer que ela chegue, ela deve chegar, isso é o abdutivo. O dedutivo é programar. Já para o indutivo e o abdutivo é treinar. Qual é a diferença de programar e treinar? Que programar você encontra o resultado de forma mais eficiente, mais eficaz, com base nas regras e nos dados. Já ao treinar, você vai encontrar características comuns daqueles dados e fazer uma inferência em cima desse aprendizado, que é exatamente o que nós humanos fazemos, né? Quando você aprende a classificar, vou pegar o exemplo clássico, um gato de um cachorro, você não aprendeu a distinguir todos os tipos de gato, nem todos os tipos de cachorro, certo? As raças. Você aprendeu que gato olhando um determinado conjunto de gatos. Por exemplo, você viu um siamês e um gato comum. Lá na frente você vai ver um persa. Quando você olhar aquele gato persa, você vai classificá-lo como gato. Por quê? Porque você já aprendeu com a sua amostra as características comuns daquele objeto, o gato. A mesma coisa um cachorro,
Você não aprendeu todas as raças de cachorro. Você começou, alguém lhe ensinou que aquilo era um cachorro, vendo, por exemplo, um vira-lata, um pastor alemão, um Doberman. Quando você viu um bulldog, você já classificou como um cachorro e não como um gato. Porque você, a sua regra, né, sua forma de pensar, de aprender, de ser treinado, sabe, é indutiva. Você vai extraindo as características comuns dos objetos e vai classificando aqueles que você vai vendo pela primeira vez em cima do seu aprendizado. Obviamente, quanto mais dados você tem, melhor é o nível de classificação. Por quê? Você tem uma acurácia melhor porque você tem muitos dados, você aprendeu muito. É essa linha de raciocínio que se aplica na inteligência artificial. E por isso ela faz descobertas muito significativas num tempo de aprendizado relativamente curto, se nós formos a fazer uma lógica dedutiva para resolver um problema do tipo logística. Então, o fundamento é esse, é generalização. Tá? Inteligência artificial é ele conseguir extrair as características comuns daqueles dados e aí ele vai generalizar. Com base na generalização, ele vai aprendendo, vai melhorando a sua acurácia. Bom, até esse ponto, eu falei já muitos conceitos, né? Mas vou dar uma paradinha para ver se alguém tem alguma dúvida. Está tudo tranquilo, porque eu estou só olhando a apresentação, não estou acompanhando vocês aqui. Miriam, teve alguma pergunta? Está tudo tranquilo? Vocês estão me escutando bem, né? Agora, não. Está tudo normal, né? Perfeito. Então, vou continuar, certo? Então, entendam que programar, aqui tem um exemplo de um código em C#, é isso. Você conhece as regras, alguém disse, dívida ativa maior ou igual a 100 mil, isso aí é classificada como A. E aí vai lhe dizendo a regra, você escreve esse programa, pronto, está feito. A partir daí, todo dado que entrar, ela vai classificar corretamente, se é A, B, C ou D. Só que ela não aprendeu. Certo? Se um belo dia alguém disser, não, dívida A tem que ser aquela maior que 50 mil, e não maior ou igual a 100 mil, ele só vai fazer algo diferente se alguém entrar nesse código e fazer a mudança do código. Isso é algoritmo tradicional. Isso é computação clássica. No algoritmo não tradicional, na inteligência artificial, com aquela nomenclatura genérica, né, que a gente já sabe que tem inteligência artificial e inteligência computacional, a gente está usando uma abordagem, algoritmos que se baseiam em abordagens que não são algorítmicas como aquela. Tá? Eles vão usar uma lógica que se baseou no estudo do comportamento, ou, por exemplo, humano, o comportamento neural humano, isso é a chamada abordagem neural, ou no comportamento evolucionário da espécie, certo? O mais adaptativo sobrevive, computação evolucionária, ou baseado na inteligência da natureza, né? Computação inteligente, melhor dizendo, inteligência de enxames, né? Que pegando tanto a evolucionária como a de enxames, a gente poderia colocar como computação natural. Quer dizer, os pesquisadores ficaram observando o comportamento, por exemplo, das formigas, para ver como é que a formiga, aquela colônia de formigas, conseguem encontrar um alimento, né, de uma forma otimizada. Né? Então, com base nesse entendimento, foi construído um algoritmo. Então, com base nos dados que entram, seguindo aquela lógica, a finalidade ali é otimizar para chegar no melhor resultado, ou no máximo global, ou no mínimo global. E aí você resolve um problema de otimização, por exemplo. Então, usar uma rede neural para você aprender a distinguir se aquelas dívidas são dívidas boas, dívidas A's,
ou dívidas que não são relevantes, dívidas D. Então, você, na verdade, você não programou, você ou usou a regra dos especialistas e fez uma classificação, ou você colocou os dados e fez um agrupamento, para que o algoritmo identificasse quais são as características comuns entre as dívidas e saísse agrupando. Aí vocês podem perguntar, como é que o algoritmo consegue fazer isso? Consegue, bom, por trás de tudo é matemática, né? Então, se você está fazendo agrupamentos, o algoritmo normalmente vai usar, por exemplo, a distância euclidiana de um ponto ao outro. A dívida passa a ser um ponto. E esse ponto, ele vai ser medido em termos de distância para o centroide. O centroide seriam os pontos que o algoritmo encontrou, que seriam os pontos de referência. São, por isso que esses algoritmos normalmente têm um K, né? KNN, K-means. Então, ele vai encontrar os Ks, ou vai ser a quantidade de Ks que ele encontra, ou vai ser a quantidade de Ks que foi informado. Por exemplo, se fosse ali 4 dívidas, 4 classes de dívida, então você botaria K igual a 4. Então, ele vai descobrir 4 centroides entre aquele monte de dívidas, considerando que cada dívida é um ponto, e depois que ele encontra os 4 centroides, ele vai ver quais são as dívidas que estão mais próximas. Aí, se vai ser a distância de Manhattan, euclidiana, isso vai depender do algoritmo. Mas o detalhe é que esse algoritmo ele vai lhe dar uma sugestão, certo? De dívidas agrupadas que, na sua regra clássica, talvez você não agrupasse desse jeito. E aí, consequentemente, você poderia estar perdendo algum tipo de vantagem ou algum tipo de relevância naquele negócio. As abordagens, então, nós dizemos que existem 3 abordagens na inteligência artificial. A abordagem neural, né? Essa abordagem neural, ela se baseou desde aquele neurônio de Macaulay-Pitts, e aí veio com Rosenblatt, veio criando Perceptron, mas teve o Adaline, teve o MLP, teve redes recorrentes, a quantidade de arquiteturas foram evoluindo até chegar nas redes que nós temos hoje, redes GAN, CNN, Shrink, são enormes, a quantidade de arquiteturas é muito grande, mas todas elas se baseiam nessa questão de conexões, onde cada ponto desse que vocês estão vendo aqui é como se fosse um neurônio, é um neurônio artificial, que a gente chama de perceptron, onde o dado é um sinal, que é, mesmo que seja uma imagem, por exemplo, ela vai ser convertida em número, que seja um texto, um valor categórico, como se fosse departamento, como se fosse cargo, analista, e assim por diante. Isso tudo vai ser convertido através de uma regra que a gente chama de mineração de dados, onde você vai ter que se preocupar com certos detalhes, que são normalização, padronização, balanceamento dos dados, para que esses valores entrem como números para essa rede, em cima de uma lógica que foi evoluindo com o passar do tempo, mas ali é matemática, vai ser usado ponderações, vão ser usadas funções de ativação, essas funções de ativação vão verificar, se for para uma classificação, se a saída é o esperado, o desejado é igual ao esperado, o que saiu, o Y é igual ao desejado. Se não for, aí vai ser aplicado uma derivada, onde você vai voltar recalibrando os pesos, e aí você testa de novo. Isso é o que nós chamamos de abordagem neural. Tem essas 2 diferenças, porque na década de 70, quando surgiu esse termo machine learning, nós não tínhamos tantos dados, né? Até porque, nessa época, a maioria dos dados que existiam eram dados estruturados, dados provenientes de banco de dados. Hoje, a maioria dos dados não são estruturados, são dados ou não estruturados ou dados semi-estruturados. Quando eu falo de um dado não estruturado, eu estou falando de uma imagem, de uma foto, estou falando de um áudio, de um vídeo, de um PDF, de um docx, quer dizer, esses dados, eles não seguem uma regra, não tem lá me dizendo quem é CPF, quem é nome, quem é telefone, quem é endereço, quem é bairros, e assim por diante. Esses dados estão de uma forma desorganizada na sua organização. Claro, existe uma organização, mas não naquela regra
onde você tinha já uma série de padrões de captura e processamento de dados, por exemplo. Se a gente fala de banco, usar SQL, linguagem de consulta estruturada. Então, a gente vive um novo mundo, onde a maioria dos dados não são estruturados, são dados não estruturados. E esses dados estão disponíveis na nuvem, né? Na internet. Então, essa disposição desses dados é o que a gente chama de Big Data, né? Esse grande banco de dados que está na nuvem, disponíveis nesses data centers, obviamente, se forem públicos. E aí você vai consumir esses dados e vai processar esses dados, e você, hoje em dia, você tem a possibilidade de fazer isso usando processadores mais específicos para inteligência artificial, como GPUs, como TPUs, que têm um poder de processamento aritmético muito maior do que uma CPU. Então, você consegue fazer, e se você estiver fazendo uso de vários processadores GPUs, com vários núcleos, então você vai ter um poder de resposta muito maior. Consequentemente, um poder de aprendizado muito maior. Isso é o que a gente chama de Deep Learning, fazendo uso desses algoritmos mais sofisticados, como eu falei, do convencional. Mas existem outras abordagens, como a do enxames, que estaria dentro de um conceito de computação natural, no sentido de você estar pesquisando a natureza, né, que evoluiu há milhões de anos e chegou no nível de sofisticação que você pode aproveitar aqueles milhões de anos de evolução e criar um algoritmo para resolver um determinado tipo de problema. Então, aí a gente tem como exemplo o que vamos chamar de precursor da inteligência de enxames, o Parity Swarm Optimization, que é uma forma de você resolver problemas de busca ou resolver problemas de otimização. Mas, assim, a lista de algoritmos é muito grande. O Artificial Bee Colony, que estudou o comportamento das abelhas, que, inclusive, é considerado uma das melhores formas de comunicação, né, matemática, tirando a espécie humana, a outra espécie que tem uma comunicação matemática, talvez até melhor, segundo alguns estudiosos, são as abelhas. Então, estudando essa comunicação matemática das abelhas, como elas se comportam, foi criado esse algoritmo ABC. O algoritmo das formigas, o Ant Colony Optimization, que faz o uso do feromônio para indicar a trilha para as demais formigas, sabe? Então, veja como as formigas têm um grau de inteligência para localizar os alimentos. Como elas usam o feromônio, então elas se espalham a partir do formigueiro e elas vão deixando uma trilha de feromônio. Se aquela formiga que encontrou a fonte de alimento mais próximo, ela volta, ela vai deixar uma trilha esse rastro mais forte do que uma outra que foi mais longe encontrar a fonte de alimento. Ela encontrou, mas ela encontrou bem mais longe. Então, o rastro ele vai perdendo a capacidade de informação com o tempo. Então, aquele rastro mais forte está indicando para as outras formigas que aquela fonte alimentícia ali é mais próxima. Então, esse nível de sofisticação para resolver problemas de otimização ou de busca foi estudado e foi criado, foi aplicado. Então, aí é o que nós chamamos de inteligência de enxames. A evolucionária, que aí você tem várias técnicas, como mutação, crossover, reprodução, que é o nosso conceito humano, né? Que seria, assim, o mais adaptado às mudanças, ele se torna melhor para a próxima geração. Então, esses algoritmos evolucionários são muito utilizados por problemas, por exemplo, de vencer obstáculos, principalmente na robótica. Se vocês forem na internet, no YouTube, e pesquisarem lá por Boston Dynamics ou Atlas, vocês vão ver esse robô que ele supera já a maioria dos obstáculos com uma capacidade de uma acurácia muito alta. Certo? Então, aí você tem só uma gama de algoritmos nessas três abordagens que resolvem esses vários tipos de problemas. Mas se alguém perguntar, inteligência artificial é para todo tipo de problema? Não é para todo tipo de problema.
volta àquela frasinha que eu disse lá no início. Você pode até usar, mas você vai estar usando um canhão para matar uma formiga. Existem classes de problemas onde o uso de inteligência artificial, o uso desses algoritmos, é mais apropriado. Porque se você for usar a computação tradicional, ou vai ficar muito caro você resolver aquele problema, ou até inviável, mesmo você tendo, por algum fator X, o desejo de solucionar com computação tradicional, com lógica dedutiva, e mesmo que você saiba que o custo vai ser bem maior, mas o tempo de resposta vai ser tão alto que vai tornar impraticável usar aquele tipo de solução. Professor, temos uma pergunta aqui no chat de Carolyn, eu acho que é assim que se pronuncia, e ela faz a seguinte pergunta: quando estamos em busca da regra, existe alguma dica ou sugestão para conseguirmos encontrá-la mais facilmente? A regra, certo, é testar os vários algoritmos. O padrão é assim: você tem os dados, você tem um conjunto de dados, primeiro você tem que normalizar, padronizar e balancear esses dados. Por que isso? Para você não enviesar o aprendizado da máquina, né? Se você, por exemplo, você quer fazer a classificação vou pegar aquele exemplo do cachorro e gato, certo? Você quer que ele aprenda a distinguir cachorro e gato. Mas se você tem mais fotos de gato do que cachorro, certo? Ele vai ter mais exemplos do gato. Então, pode ser que ele aprenda que quase tudo é gato. Então, ele vai ver um cachorro e vai dizer que é um gato. Então, é importante que você faça o balanceamento desses dados. Agora, mas os dados que eu tenho têm mais fotos de gato do que cachorro. Existem várias técnicas que são utilizadas para resolver esse tipo de problema. Ou você vai tirar uma fatia dos dados para balancear, ou você vai vai fazer um algoritmo para ele aprender as características de um cachorro, para ele gerar dados de cachorro, né? Para que você crie uma base balanceada. Tem uma série de outras técnicas. Em relação aos dados, você tem que, se a gente estiver falando, imagine que você está falando de uma inteligência artificial que você está desenvolvendo para descobrir a regra, para dar um alarme se vai haver enchente ou não. Certo? Então, você tem dados de vários pontos da sua região que foram coletados ao longo de um período, onde vai ter lá o dado pluviométrico, vai ter uma série de dados que são relevantes para você fazer essa verificação, e daí você ter um alarme disparado. Você tem que fazer esse tratamento dos dados para tirar as sujeiras, né? Tirar o que a gente chama de outliners, né? Os pontos fora da curva. Porque como esses sensores, ou mesmo quando sejam eles automáticos ou humanos, estão entrando com esses dados, a possibilidade de dados sujos é muito grande. O sensor pode errar, pode ter uma variação por algum fator lá, e ter armazenado um dado pluviométrico que fosse só ocorrer uma vez no mundo, como foi num dilúvio. Então, assim, esse dado ele tem que ser retirado da base para não enviesar aquele treinamento. Como é que você vai retirar? Aí também tem várias técnicas. Você não pode ter dados que sejam únicos, porque se são dados únicos, qual é a generalização que ele vai poder tirar desses dados? Nenhuma. Você não pode ter dados nulos, porque não vai ter valor. Quer dizer, tem várias regras que são importantíssimas no processo de criação de uma inteligência artificial. Nesse caso, eu até diria que, antes do próprio processo de treinamento, você tem que fazer a mineração dos dados, porque os dados precisam estar preparados adequadamente para que você treine da forma mais correta possível aquela inteligência que você está montando. Agora, qual o algoritmo? Existem vários, de acordo com a classe do problema que você vai resolver. Mas, se existem vários, qual o melhor? Normalmente, o que a gente faz é testar. Você vai colocar os vários modelos e vai usar as métricas que existem com base nos mesmos dados para ver qual vai se comportar melhor. Então, você vai ver a acurácia,
você vai ver a matriz confusão, a curva ROC, o F1, e aquele modelo, aquela forma, aquela técnica, aquele algoritmo que melhor teve indicador em relação aos seus dados, é ele que você vai eleger para fazer o seu treinamento. Espero que tenha dado para explicar se realmente foi essa a sua pergunta. Tranquilo? Professor, eu queria informar que a gente tem em média de 40 minutos para Certo. a questão da sua atividade. Perfeito. Então, o aprendizado, a gente disse que o aprendizado ele é dividido em dois tipos de treinamento, né? Treinamento supervisionado. O que é o treinamento supervisionado? É quando você sabe que você quer que a sua IA aprenda a distinguir um cachorro de um gato, então você tem o seu alvo, você tem a sua meta. Então, você tem os dados, e com os dados você pode fazer com que ela aprenda o que são cachorros e o que são gatos. Esses dados, você tem que sempre lembrar que vai ter que separar um conjunto para treinamento, um conjunto para teste e um conjunto para validação, para depois você botar em produção. Agora, às vezes você não sabe o que é aquilo, se aquilo é uma dívida boa, uma dívida ruim, ou uma dívida mais ou menos. Então, aí é um treinamento não supervisionado. Um treinamento não supervisionado, ele não vai classificar, porque você não tem o seu objetivo para que ele aprenda a chegar naquele objetivo. Você vai ter que fazer a clusterização, como a gente chama, o agrupamento. Você vai ter que separar os dados pelo que eles têm em comum. Até aquilo que eu falei. O algoritmo, normalmente, ele vai usar a distância para encontrar a distância entre os pontos e ver se eles estão mais próximos. Se eles estão mais próximos, significa que eles têm algo em comum. Tá? Então, a gente tem o treinamento supervisionado, que resolve problemas de classificação, problemas de predição. Você faz um estudo de uma série temporal, ele vai aprender o comportamento desses dados naquele período passado e vai dizer a probabilidade de comportamento no período à frente. Então, você consegue resolver classificação e predição com treinamento supervisionado. Agora, você não sabe como rotular, você não sabe como classificar, então aí é treinamento não supervisionado. Ou você vai resolver problemas de agrupamento, ou vai resolver problemas de associação. Existe mais recentemente, com o Deep Learning, o chamado treinamento por reforço. Você consegue usar como se fosse um conceito de gamificação para dar o reforço no treinamento. Como a gente tem um volume grande de dados, como a gente tem que é o Big Data, como a gente tem um conjunto de algoritmos mais sofisticados, que esse conjunto a gente chama de Deep Learning, então, foram colocadas técnicas de premiação, você tem um bônus para quando ele acerta. Então, isso é o chamado treinamento por reforço. É importante dizer que, quando a gente fala de inteligência artificial ou machine learning, treinamento de máquina, e o deep learning é um treinamento de máquina, mas seria um treinamento mais profundo, certo? Porque a gente tem mais dados, tem mais poder de processamento, tem possibilidade de usar algumas técnicas mais sofisticadas. Isso é uma forma de inferência indutiva. Mas, às vezes, o seu problema não está na complexidade, o seu problema está na grande massa de dados que você tem e você faz um trabalho repetitivo. Esse trabalho repetitivo que o humano faz, por exemplo, ele tem que toda vez entrar no sistema, navegar no menu, baixar um documento, entrar em outro sistema, navegar num outro menu para levantar aquele documento. Então, ele faz uma navegação, um download e uma navegação, um upload. Ele sempre vai ter que fazer isso. Então, aí você pode usar técnicas para fazer o que nós chamamos de automatização. Isso aí é o que nós chamamos de RPA, que é o Robotic Process Automation. Então, você vai estar fazendo um código que vai repetir aqueles passos que o humano executa. Né? Então, aí você retira o humano daquela tarefa repetitiva. Então, cada vez mais se usa os bots, os robôs, que, na verdade, é um RPA, que ele pode estar até utilizando algoritmos de inteligência artificial. Por exemplo, ele tem um algoritmo lá que reconhece os caracteres de uma imagem.
para fazer um trabalho repetitivo XYZ, certo? O aprendizado consiste nisso, né? É você ter dados, pegar esses dados, certo? Depois que você pegou todos esses dados, você vai separá-los em porções para treinamento. Aí esse percentual que você vai separar, isso depende da quantidade de dados que você tem, ou da sua experiência, se vai ser 30-70, 40-60, isso vai depender daquele seu momento ali que você está trabalhando. Você vai aplicar o algoritmo, vai obter o modelo, depois você vai testar com outros dados, obviamente não foram os dados que você usou para treinar, se você usar os mesmos dados, você não vai ter condições de avaliar se ela aprendeu ou não. Se ela não aprendeu, você vai repetir o processo. Aí, vou repetir o processo, mas se eu estou usando os mesmos dados, e aí? Aí você vai usar alguma técnica para fazer tipo um cross-validation, tipo alguma técnica de misturar esses dados para que ele aprenda de novo ou conseguir mais dados. Quanto mais, é por isso que a gente diz, dado é a matéria-prima do aprendizado. Quanto mais dados você consegue, melhor vai ser aquele resultado, ou aquele aprendizado, ou o treinamento. Quando ele passar nesse teste, nessa validação, no nível que você foi pré-determinado, aí você vai poder botar o modelo em produção. O aprendizado consiste nesse processo. E quais são as aplicabilidades? Né? São inúmeras. Você pode usar isso na bioinformática, que é usar técnicas de informática no estudo da biologia. Você pode usar isso na robótica, que é usar tanto dispositivos eletromecânicos como biônicos, no uso de trabalhos de forma automatizada ou pré-programada. Na biônica, para fazer... Isso aí é o estudo do comportamento da biologia, e você aplica isso na área de tecnologia. Na semiótica, que estuda todas as formas de comunicação que o homem utiliza, seja na comunicação verbal, na escrita, na desenhada, na gestual, para a interação. Então, todos esses algoritmos, essas técnicas de inteligência artificial ou computacional são aplicadas nessas áreas. Alguns exemplos de aplicabilidade. Aqui o Deep Blue, certo? Que ganhou de Kasparov. O Watson, que é o computador da IBM, que ele está agora com uma série de microserviços que atendem uma série de segmentos. Por exemplo, a advocacia, certo? Hoje, você usando alguns serviços do Watson, ele consegue escrever peças muito melhor do que um advogado júnior. Claro, um advogado sênior, devido à sua larga experiência, ele vai ter uma capacidade cognitiva de fazer uma peça melhor. Mas aquele advogado recém-formado, o Watson, ele consegue fazer até uma peça bem mais aprimorada. Na indústria automobilística, o uso da robótica cada vez, e não só um robô programado, mas um robô treinado, né? Então, que tem algoritmos de inteligência artificial. É importante mostrar uma diferença. Se você tem um robô que ele tem um código que foi programado para que o braço seja movimentado para soldar uma peça, toda vez que o sensor dele captar que tem um objeto ali na frente dele, a probabilidade de um acidente fatal com o humano é grande, porque o humano é um objeto que está na frente do sensor, se ele passou ali de forma desavisada, ele pode ter um acidente sério. Se você tem um braço desse, que ele tem um algoritmo, que ele aprendeu a identificar o objeto, e ele só é acionado quando o objeto que ele tem que soldar for aquele, mesmo que passe um humano na frente, ele não vai fazer o seu movimento, porque ele detecta não só a presença do objeto, mas qual o objeto que ele tem que acionar, ou que o faz ser acionado, melhor dizendo. As câmeras aí, todo esse recurso que nós temos hoje de visão computacional, elas têm uma inteligência artificial embutida. Né? Praticamente não existe mais as analógicas, todas são digitais com inteligência artificial.
Então, ela consegue detectar o objeto. Então, se você tem lá um dispositivo que vai só soar um alarme quando um intruso entra numa determinada área, se passasse um cachorro e um gato ali, é um objeto que ia acionar um sensor. Mas hoje, como ele aprende a detectar os objetos que, na visão computacional, tem que ser feito o alerta, então, isso é inteligência artificial dentro desse dispositivo. A área médica é uma das que mais faz uso de todas essas tecnologias. Aí o Atlas, né, vencendo um obstáculo. Os carros inteligentes, cada vez mais eles aprendem a resolver os problemas com o treinamento e com a vantagem que todo aquele aprendizado que um veículo está gerando está sendo compartilhado com todos os outros veículos, né? Sofia, é interessante, quem tem muito interesse nessa área, pesquisar no YouTube e ver os vídeos sobre Sofia. Sofia é uma experimentação de semiótica, né, que busca toda essa comunicação, essa relação entre o robô e o humano, tanto numa comunicação verbal, como numa comunicação gestual, a comunicação corpórea mesmo. E aí toda a gama de assistentes que nós fazemos já uso, né, já faz parte da nossa vida. E esse último exemplo aqui diz em relação à mineração de dados, né? Então, a gente tem um volume de dados gigantesco hoje na nuvem e cada vez mais se busca aplicar o BI, que é a inteligência de negócios, né? E o BI fazendo uso de algoritmos de inteligência artificial para dar insights, para dar em cima daqueles dados, dar uma informação que seja relevante para aqueles usuários, e com aquela informação eles possam obter um conhecimento novo e, com base nesse conhecimento, tomar uma decisão mais assertiva, né? Cometer menos erros. É o que a gente chama de gestão orientada a dados. Cada vez mais os gestores estão usando os dados para tomar decisões. E quais são os campos que a gente pode aplicar, né? São inúmeros. Então, praticamente todos os nossos sensores humanos, né, nossa parte sensorial, nós temos uma área de pesquisa na inteligência artificial. Se a gente fala de statistical learning, para falar, para ouvir, nós temos reconhecimento da fala. Para escrever e ler, nós temos processamento de linguagem natural. Em relação ao symbolical learning, para ver, nós temos a visão computacional. Em relação a imagens, nós temos o processamento de imagens. Na movimentação, nós temos a robótica. Na parte de machine learning, do aprendizado de máquina, que é o reconhecimento de padrões. Na parte do aprendizado profundo, deep learning, no reconhecimento de padrões complexos, é o próprio reconhecimento do objeto. Para resolver o quê? Quais são as classes de problemas que podemos resolver? Então, podemos resolver problemas de busca, lembrando daquele que eu falei, do caixeiro viajante, que era um problema, apesar de não ser de complexidade de lógica, ele era um problema NP, porque ele era um problema que, quanto mais pontos ele tivesse que calcular para ver qual a melhor rota, aumentava de forma exponencial o tempo de resposta. Nós temos problemas de otimização. Imagine você ter um problema multi-objetivo. Você não tem que descobrir apenas qual o melhor objetivo. Você teria que aplicar aí, por exemplo, Pareto, para descobrir qual o melhor ponto que eu possa usar que não seja tendencioso, por exemplo, para eficiência ou para eficácia. Então, um problema desse, né, de multi-objetivos, usar os algoritmos de meta-heurísticas, como aqueles de PCO, Particle Swarm Optimization, o ABC, o Ant-Column, das formigas, são muito indicados para resolver problemas de otimização. E existem variações desses algoritmos, que muitos deles são algoritmos que só resolvem problemas de um objetivo, mas existem várias variações desses algoritmos
que podem ser usados para multi-objetivos. Classificação, essa, como vocês viram, na verdade, tudo começou com classificação, né? Então, resolver problemas de classificação são várias possibilidades que nós temos, né? E não mais só problemas de classificação linear, como é esse que vocês estão vendo aí nesse GIF animado, certo? São problemas não lineares, que são os problemas realmente comuns, né? De problemas da área financeira e assim por diante. Agrupamento, quando você não sabe como rotular, então você vai deixar que a IA aprenda quais são as características semelhantes desses dados e os agrupe. Depois você vai abrir esses dados, vai olhar e vai identificar, isso aqui diz respeito a X, já esse aqui diz respeito a Y. Aí você, humano, vai rotular esses grupos. E predição, que cada vez mais é utilizado. Então, inclusive, mais recentemente tem um filme que eu aconselho todos a assistirem, né, que é o Dilema das Redes, onde você, com base nos dados, você passa a ter uma inteligência artificial que vai aprendendo o seu comportamento e passa a dar sugestões para você, mas sugestões assertivas, né? Então, aquilo que ela está lhe oferecendo, lhe indicando, né, é uma recomendação que provavelmente você vai aceitar. Por quê? Porque ela já aprendeu o seu perfil, né? Então, isso cada vez vem sendo mais utilizado, esses tipos de algoritmos de IA para esse tipo de problema. Mas vejam que o alimento da inteligência artificial, vamos dizer assim, são os dados, né? Então, o dado é primordial para que o treinamento ocorra. E hoje a gente tem a nuvem, né, com esse grande banco de dados disponível, que podemos ser... Na verdade, quando eu comecei a ler sobre Big Data, ele era definido como 3 vezes. Hoje, a maioria já define como 5 vezes. Já existem até algumas publicações definindo até como 7 vezes. Mas o que seriam os 5 vezes, que é o mais comum? É esse grande volume de dados, né, com uma grande variedade, porque podem ser dados estruturados, não estruturados ou semi-estruturados, que são entregues com muita velocidade, que agregam valor, que eles têm significado, dão significado, e que são dados úteis, não são fakes, né? Então, isso a gente pode definir que é esse grande banco de dados que esses algoritmos de inteligência artificial utilizam para fazer a resolução dessas classes de problemas, seja de classificação, otimização, busca, agrupamento ou predição. Lembrando que é fundamental o processo de mineração de dados. Se você não se preocupa com os dados que vão ser utilizados no treinamento, então, provavelmente, você vai enviesar aquele aprendizado. Então, se preocupar com esses dados é você padronizar os dados, é normalizar os dados, é balancear os dados. Isso é necessário para que não se enviese o treinamento. Então, a máquina vai aprender. Se você passar dados sujos ou com muitos outliners, obviamente isso depende muito do que você quer. Porque pode ser que o seu objetivo seja os outliners. Você quer que ele aprenda a distinguir quais são os pontos fora da curva. É o que, por exemplo, os algoritmos de antivírus fazem. Eles aprendem a normalidade. O que é normal é isso. Se há um comportamento anormal, que é o outliner, então ele vai ser ativado para verificar, porque ali provavelmente é um vírus, certo? Então, vai depender muito do que você quer que ele aprenda. Como é que normalmente a IA se comunica com os usuários, né? Então, normalmente a gente imagina que é uma comunicação verbal. A exemplo dos assistentes, né? Do Google, ou da Apple, ou o Alexa, por exemplo, da Amazon. Mas essa não é a forma comum, pelo menos ainda não, dessa comunicação do aprendizado de máquina. A comunicação da inteligência artificial é através de gráficos, né? Então, usando gráficos de dispersão,
tá? Usando uma rede, uma árvore de decisão, usando Blockspot, onde você consegue trazer várias informações matemáticas com pouca informação gráfica. Mapa do calor, onde você vai ter aquilo que ocorre com mais incidência no eixo, vai estar de uma cor mais forte, com menos incidência, uma cor mais suave. Os gráficos de silhueta, que vão dar essa imagem diária do consumo dos dados, ou o gráfico de linhas normal, quer dizer, essa informação gráfica, né, é a informação resultante do aprendizado que ela teve em cima dos seus dados. Como a gente consegue isso? Bom, o conjunto de ferramentas disponíveis no mercado hoje é gigantesco, certo? Eu trouxe só algumas aqui, tá? Por exemplo, BI, você tem ClickSense, Power BI, Pentaho, Oracle Visualization, Tableau. Para mineração de dados, você tem o Oracle Canvas, o ECA, o Oracle Data Mine, o RapidMiner. Para fazer parte de funções, principalmente de estatísticas, que seria o que a gente chama de Statistical Planner, o RStudio, MATLAB, e as bibliotecas, assim, vou colocar não como a linguagem, mas a mais utilizada, que é Python, né? Aí você tem o TensorFlow, o Keras, o PyTorch. Agora, se você quer saber de uma plataforma que agrega todo esse ferramental open source, que ainda tem uma grande vantagem, focada nessa parte de ciência de dados, é o Anaconda, certo? Então, no Anaconda, você tem uma plataforma que junta uma série de ferramentas focadas na ciência de dados. E esses são os livros que eu recomendo para vocês, certo? Eu recomendo o livro de Klaus Schwab, que fala da quarta revolução industrial, que é esse momento que nós estamos. Recomendo o livro de Russell e Norvig, da qual eu peguei a definição de inteligência artificial, é a Bíblia da IA. Quem quiser se aprofundar em redes neurais, eu recomendo este livro. Para algoritmos genéticos, para análise preditiva, a parte de introdução à ciência de dados, falando fortemente na mineração, recomendo esses dois. Quem não é da área técnica, mas quer entender essa gestão orientada a dados, recomendo o Data Science para negócios. Fundamental entender estatística, porque muitos dos algoritmos que a gente usa são algoritmos que já existiam, mas com a roupagem da ciência da computação. Por exemplo, se a gente fala de predição, a gente está falando de regressão na estatística. Então, quando a gente tem uma regressão linear, uma regressão logística, isso são regras que já existiam há muito tempo, mas agora com possibilidades maiores, como a gente faz uso de alguns algoritmos de IA. E computação natural, para entender esses algoritmos, essas meta-heurísticas, né, que são os algoritmos de inteligência de enxames, ou os evolucionários. E esses outros 3 livros, eles não são livros, na verdade, o Quarta Revolução de Klaus Schwab também não, seriam esses 4. Né? Não são livros técnicos, são livros que vão dar uma visão do que é inteligência artificial por pessoas que vivenciaram o surgimento e o crescimento da inteligência artificial. Por exemplo, o Kai-Fu Lee, que foi presidente da Google na China, foi executivo da Microsoft, ele, assim, mostra uma inteligência artificial, uma visão muito positiva nessa transformação dessa nossa sociedade. Já o de Nick Bostrom, ele já mostra os perigos de uma inteligência artificial geral, né? E o de Harari, mostrando aí todas essas... Esse, na verdade, é o 3º livro, seria interessante até a leitura, desde o primeiro Homo sapiens, depois o Homo Deus, e finalizar com esse aqui para ver essa sequência, mostrando essa questão da evolução da humanidade e as consequências, né, que a quarta revolução está colocando para essa nossa sociedade. Bom, nós temos aí 20 minutos, né? Eu vou deixar 20 minutos para tirar dúvidas. Inclusive, tem uma dúvida aqui no chat de Sávio, e ele faz a seguinte pergunta:
Tem ideia de alguma aplicação simples de inteligência artificial para melhorar a experiência do usuário em um app móvel, por exemplo? Uma aplicação para melhorar a experiência. Mas que tipo de experiência? Porque, assim, ficou muito aberta a pergunta. Sabe, se você quiser abrir o microfone, fique à vontade, tá? Porque às vezes a gente se expressando é melhor do que digitando. Verdade. Fiquem à vontade. Quem quiser perguntar agora, esse é o momento. Eu vou até sair daqui da tela compartilhada. Se vocês quiserem contato comigo, fiquem à vontade. Aqui está meu e-mail, esse é meu WhatsApp, esse é o meu site. Eu deixo muita coisa de inteligência artificial nesse site, então podem acessá-lo à vontade. Eu estou finalizando aqui o compartilhamento para a gente ficar só na parte das perguntas. Estou aqui à disposição. Temos em torno de 20 minutos. Ele colocou no chat dúvidas, por exemplo. Na interação com a aplicação, procurar entender quais as dificuldades dos usuários. Veja, Sávio, isso é o objetivo dos assistentes. Quando você faz uso do Olá Google, quando você faz uso do Siri, quando você faz uso do Alexa, quando você faz uso do Cortana, você está, no momento que você vai fazendo perguntas, ele vai respondendo, ele está aprendendo sobre você. Então, ali, essa inteligência artificial, ela está cada vez, vamos dizer assim, melhor, né, errando menos, porque ela está aprendendo mais com essa interação. É a mesma coisa se a gente fizer aqui uma comparação com o Facebook, certo? Quando, no início, vamos dizer assim, a versão 1.0 do Face, que você colocava uma foto, você fazia a marcação se você fosse uma pessoa organizada, senão, você não, só botava a foto lá do jeito que você tinha armazenado, tinha tirado a foto. Depois o Face começou a pedir, você quer marcar? Então, se você passasse o mouse sobre as imagens, os objetos, aí ele perguntar, quer marcar? O que ele estava fazendo ali? Ele estava ali simulando uma comunicação e interação, porque na hora que você estivesse marcando, você dissesse ali é Álvaro. Você está dizendo que é Álvaro em vários ângulos, porque você tem foto de frente, de perfil. Então, o que você estava fazendo? Você estava treinando a inteligência artificial do Face, para que ele aprendesse as características de Álvaro, as características visuais de Álvaro. Você veja que na versão 3.0, que é a versão que nós temos hoje do Face, muitas vezes ele já marca o objeto, ele já diz, isso aqui é Álvaro. Né? Você não precisa marcar. Ele já aprendeu a identificar uma série de objetos, aqueles mais corriqueiros. Então, essa é o resultado dessa interação com os algoritmos de treinamento. Eu espero ter respondido a pergunta. Alguém tem mais alguma dúvida? O Sávio disse muito obrigado, respondeu sim. Quer dizer, ele só disse obrigado, né? Mas aí eu subentendo com esse obrigado que foi sanada essa dúvida. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Temos 15 minutinhos. Miriam, você tem alguma? Não, tenho não. A palestra foi muito boa. Eu não sou da área de computação, nem de engenharia de software. Eu faço licenciatura em matemática, mas foi uma coisa muito compreensível, pelo menos para a minha pessoa, né? Mesmo não sendo da área, eu consegui entender várias abordagens que o senhor fez ao decorrer da palestra. Eu acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida. Eita, tem sim. Gostaria de saber sobre limitação, a ética no uso e sobre o uso da IA para desinformar. Essa pergunta foi de João Eudes. Veja, João, essa questão de ética
do uso da inteligência artificial está cada vez sendo mais debatida, né? Está sendo preocupante. Eu comentei, vou falar de novo, assistam quem não assistiu, certo? O debate das redes sociais, certo? O conflito dessas redes, né? Porque ela são pessoas de dentro dessas organizações, são engenheiros de dentro das organizações colocando suas posições, que as recomendações e o aprendizado da IA, ela pode gerar uma série, como já foi dito, uma série de conflitos, né? Polarizando a sociedade, quer dizer, isso é muito perigoso. Hoje, recentemente, saiu publicado um documento do Tribunal de Justiça colocando as regras e as preocupações no uso da inteligência artificial nos dados da área jurídica, que é o que a gente chama de advocacia 4.0. Então, veja que várias organizações, vários segmentos começam a se preocupar com o uso dos dados de forma indevida. Nós temos agora, publicado recentemente, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados. Obviamente, essa LGPD ela está mais preocupada no uso indevido dos dados pessoais em relação à divulgação. Mas isso é o primeiro passo, porque aí vão vir mais outras regulamentações. Eu penso que a regulamentação ela vai surgir justamente por conta do uso, vamos dizer assim, não ético, né, por parte de alguns segmentos do aprendizado de máquina. Então, isso é inevitável, né, até porque, se não for feito, as consequências já estão sendo observadas, né. Então, você usar inteligência artificial para aprender quais são os padrões comportamentais de uma pessoa e usar isso contra ela, né? Então isso tem que ser regulamentado. Tem uma outra pergunta. Obrigado, Daniel. Com a evolução rápida da IA, futuramente, isso seria mais benéfico do que maléfico, tendo em vista todas as polêmicas acerca do uso de dados por corporações ou governos? Existe algum método de contenção dessa tecnologia para casos de cyberataques, para impedir terrorismos? Veja, eu recomendo filmes, né, que, apesar de serem filmes, de certa forma são documentários, né? Eu recomendo vocês assistirem Snowden, recomendo vocês assistirem Privacidade Hackeada, recomendo vocês assistirem O Círculo. Cuidado que tem um Círculo, tem outros filmes. Esse é com Tom Hanks, né? E esse das redes, né, que está muito em voga no Netflix. Mas, veja, inevitavelmente, toda revolução, ela traz pontos positivos e negativos, como tudo na vida, né? A gente vai ter, se vocês lerem o livro de Klaus Schwab e lerem também de Kai-Fu Lee, Inteligência Artificial, e o Superinteligência, de Nick Bostrom, vocês vão ver ali muitas colocações de segmentos de mercado que vão desaparecer, né? Por exemplo, se você tem carros inteligentes, a probabilidade de acidentes automobilísticos, ela cai drasticamente. Se a probabilidade de acidentes automobilísticos cai, a empresa, o mercado, o segmento de seguro, ele perde sua fonte de renda. Então, a tendência desse segmento ali não desaparecer, mas ele se reinventar. Quer dizer, tem vários segmentos de mercado que vão ter que se reinventar, porque eles vão perder essa fatia de mercado para ela deixar de existir. Mas não quer dizer que muitos dizem assim, a inteligência artificial vai desempregar muita gente. Bom, a primeira revolução desempregou e depois empregou, com novas oportunidades de emprego. O pessoal saiu da parte houve aquela transição do mundo agrícola para o mundo industrial, né?
Então, houve, na segunda revolução, também desemprego, houve. Terceira, a mesma coisa. Mas vejo que em cada revolução, novos empregos surgiram. Ao mesmo tempo que muitos desapareceram, novos surgiram. Na quarta, a mesma coisa vai acontecer. É até interessante, no Kai-Fu Lee, no seu livro Inteligência Artificial, ele coloca que existe até a possibilidade de uma mudança cultural, social, que ele classifica como os 4 R's, os 3 R's. Seria uma sociedade redimensionada, redistribuída e de forma racionalizada, né? Que vai usar os seus recursos de uma forma mais sustentável, tudo isso fazendo uso de inteligência artificial, quer dizer, aqueles trabalhos repetitivos, eles vão ficar com as máquinas, os homens vão ficar com trabalhos criativos, com trabalhos cognitivos. Então, essas mudanças vão acontecer, certo? Mas sempre vão haver aquele lado que vai gerar muitos conflitos, até haver uma nova, vamos dizer assim, a poeira sentar. Deixa eu ver, espero ter respondido, era essa pergunta, espero ter respondido essa pergunta com o que eu disse. Obrigado. Muito obrigado a todos pelo elogio. Bom, eu aconselho, finalizando, agradecido, eu aconselho assim, todos estão aqui que se interessam pelo tema, certo? Mesmo que não sejam pessoas que vão trabalhar diretamente com ciência de dados, mas nós vivemos num mundo que ninguém mais pode ficar fora dessa onda, vamos dizer assim. Hoje, o uso de inteligência artificial está no nosso dia a dia, e quando você sai de casa e pega um Waze para lhe dizer qual o melhor caminho, vocês estão usando inteligência artificial. Ainda não é comum você ter, por exemplo, uma Alexa na sua casa dizendo assim, liga a TV, mas em breve isso vai ser comum. Então, é interessante que todos entendam o que é que está por trás dessa inteligência artificial, principalmente que o uso das redes sociais é algo que faz parte, todo mundo que trabalha tem um LinkedIn, senão você não está visível para o mercado. Então, entender por trás o que esses algoritmos fazem, como é que eles usam seus dados, quais são o que você pode usar em seu benefício, né? E não só eles usarem você como benefício. Então, é importante o conhecimento de todas essas tecnologias. E ferramentais. Hoje em dia tem um conjunto de ferramentas que são low code, quer dizer, você não precisa saber programar para poder fazer certos experimentos que venham lhe auxiliar numa atividade acadêmica, numa atividade profissional. Então, eu recomendo, estudem, leiam sobre essa temática, que ela só vai trazer benefício tanto para a sua vida profissional, para quem está na academia, para a sua vida acadêmica. Muito obrigado a todos. Miriam, eu acho que podemos encerrar, então. Isso. Eu gostaria de agradecer sua presença, né? E a presença dos participantes aqui com a gente. E eu também queria dizer que privacidade hackeada e dilemas das redes está no ranking das indicações de todos os palestrantes das áreas de tecnologia e das áreas de exata. Eu digo isso porque eu estou sempre fazendo feedback ao final do dia dessas palestras, dessas atividades, e essas 2 recomendações estão fortíssimas aqui no nosso evento. Então, assistam. Eu, particularmente, já assisti Dilema nas Redes, e é um documentário, é um filme, cerca de 1h24. É sensacional. É incrível, incrível. Parabéns para o professor por essa recomendação. Vale muito a pena assistir. Eu hoje mesmo vou assistir Privacidade Hackeada. Eu espero que vocês assistam também. E mais uma vez eu agradeço a sua presença. E é isso, gente. Assistam aí as outras atividades do nosso evento e não esqueçam de preencher o formulário dessa atividade que você assistiu. Miriam, e fica
à vontade de disponibilizar essa apresentação para eles. Eu não sei como é que você... Certinho. Essa palestra ela vai ficar gravada lá na plataforma, vai ser substituída pelo link do acesso ao Google Meet. Depois, entre 24 e 48 horas, essa palestra já vai estar lá disponível para os participantes do nosso evento. É isso, gente. Obrigada. Obrigado pelo convite e a oportunidade.